Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de lermos a palavra e ouvi-la e armazená-la em nossos corações, uma palavra inicial de encorajamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos está escrito que quando o Senhor Jesus esteve na cidade de Nazaré, ele não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Se nós estivermos aqui, naquele modo corpo presente, com a mente já pensando nas atividades da semana, das preocupações, dos afazeres, nós estaremos demonstrando no nosso coração incredulidade, uma espécie de incredulidade, e por isso nós estaremos nos privando do toque do Senhor. Então, irmãos, esse é o meu encorajamento inicial, que toda vez que nós realmente nos ajuntarmos, a gente realmente leve a sério esse momento de encontro com Ele, abramos o nosso coração. Senhor, estou aqui, quero buscar a sua face. Na ministração da palavra, mantermos a nossa atenção no andar da reunião, na hora dos cânticos, das orações, realmente participarmos com o nosso coração, com o coração aberto, porque dessa forma nós estaremos dizendo boas-vindas ao Senhor Jesus, já que Ele é o Senhor desse momento. E é dessa forma que nós provaremos os seus milagres. Irmão, qual é o milagre maior? O milagre maior é sermos conformados à sua imagem e semelhança. Amém? Então fica essa palavra de encorajamento, realmente vamos buscá-lo com todo o nosso coração. Vamos uma vez mais encomendar esse tempo nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, uma vez mais, nós te agradecemos pela imensa honra desse convite glorioso de estarmos sentados ao redor da tua mesa. E não apenas ao redor da tua mesa, mas em nossos corações, nós nos assentamos e nos prostramos diante dos teus pés. Confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. As tuas palavras são espírito e vida. Senhor, venha, passeie em nosso meio. Opere em nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja operar em nós. Espírito Santo de Deus, livra-nos da incredulidade, das distrações, da indiferença, da apatia. Conceda-nos corações totalmente abertos, quebrantados e focados no Senhor Jesus, abertos ao milagre que Ele quer operar em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse momento bendito, nosso amado e soberano Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos então abrir no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, o verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos agora no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 13. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então acabamos aqui de ler 2 versículos em 2 extremos da palavra de Deus, um ali
no primeiro capítulo, podemos recitá-lo de cor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E no capítulo 22 de Apocalipse, palavras do Senhor Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Irmãos, esses dois versículos, eles apresentam uma conexão maravilhosa e muito edificante. Mas a gente só vai conseguir enxergar a conexão que existe entre essas duas passagens apelando para a língua hebraica. Então aqui eu vou me arriscar um pouquinho, eu não sou nenhum especialista em hebraico, mas ela realmente é muito interessante para percebermos algo que realmente vai conectar essas duas passagens. No hebraico nós temos Bereshit, Bara Elohim, Et Shamayim, Ve'et Haaretz. São 7 palavras no hebraico. As 3 primeiras palavras, Bereshit, Bara Elohim, Deus, no princípio, criou Deus. E nós temos as 3 últimas, Shamayim, Ve'et, Haaretz, céus, também terra. Então temos as 3 primeiras palavras, as 3 últimas palavras, e nos parece que esse conjunto de 3 palavras nos aponta para a palavra central, que é et. E et não apresenta nenhuma tradução. Na língua portuguesa, seria mais ou menos como funcionam os 2 pontos que a gente usa quando a gente quer dar uma explicação. Então, traduzindo, ficaria mais ou menos assim. No princípio, criou Deus, 2 pontos. É uma palavra intraduzível. Céus, também terra. Então nós temos essa palavra enigmática, et. E quando nós estudamos um pouquinho o hebraico, essa palavra é constituída por 2 letras no hebraico. A letra Aleph e a letra Tav. Et, a palavra central, é constituída de 2 letras no hebraico. Aleph e Tav. E quando nós vamos para o vocabulário hebraico, Aleph é a primeira letra e Tav é a última letra. No princípio, criou Deus, Aleph, Tav, céus, também terra. É claro que os sábios, dentro do judaísmo, vão propor a seguinte interpretação: que a primeira criação de Deus foi o alfabeto hebraico. E a partir das letras do alfabeto hebraico, ele cria todas as coisas. Tá? Fazendo aqui mais ou menos um paralelo, nós que temos um conhecimento mínimo de ciência, nós admitimos que todas as coisas são feitas de átomos. Mas para os sábios do judaísmo, todas as coisas são feitas a partir das letras do alfabeto hebraico. Então nós temos aí essa interpretação judaica, né, que todas as coisas são feitas a partir do alfabeto hebraico. Então Deus criou inicialmente ali o alfabeto hebraico e a partir das letras criou todas as coisas. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós sabemos que ele não foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E qual é a primeira letra do alfabeto grego? É o alfa. Qual é a última letra do alfabeto grego? É o ômega. E o que nós ouvimos das palavras do nosso bendito Senhor Jesus? Eu sou o
Alfa e o Ômega. Eu sou o Aleph e o Tav. Então, desde o primeiro versículo da palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus é ali demonstrada. Nós podemos com muita tranquilidade, irmãos, ler o primeiro versículo da palavra de Deus assim: no princípio, o Deus Jesus criou os céus e a terra. Os irmãos estão compreendendo? No princípio, o Deus Jesus, o Et, o Aleph Tav, criou os céus e a terra. Mas, irmão, será que você não está forçando a interpretação? Não, irmãos, é a bendita palavra de Deus, desde o seu início, apontando a grandeza, a glória e a majestade do nosso Senhor Jesus. Essa verdade, ela é comprovada em outras passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, fala a respeito do Filho, o Senhor Jesus. Ele criou o universo e o sustenta com a sua palavra poderosa. O Senhor Jesus criou o universo e Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Colossenses capítulo 1, verso 16 nos diz: porque nele, irmãos, quem é esse nele? É o nosso Senhor Jesus, é o nosso Aleph Tav. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, quer seja principados, potestades, domínios. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Quão glorioso é o nosso Senhor Jesus. Nas palavras do nosso irmão Paulo, em Atos capítulo 17, verso 28, porque nele movemos, nele existimos e nele nós somos. Nele nós movemos, existimos e nós somos. Irmãos, quão glorioso é o nosso Senhor Jesus. Ele realmente é o Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele sustenta todo o universo com a sua palavra poderosa. Nós devemos a nossa existência, a nossa vida, irmãos. Nós só estamos vivos porque esse bendito Aleph Tav nos sustenta pelo seu poder. E diante dessa palavra maravilhosa, nós não podemos ignorar o começo do Evangelho de João. Os irmãos lembram como começa o Evangelho de João? No princípio. Como é que começa Gênesis? No princípio era o Aleph Tav, a palavra de Deus. E o que nós lemos no Evangelho de João? No princípio era a palavra, era o verbo, era o alfa e o ômega, era o Aleph e o Tav. No princípio era o Aleph e o Tav. E o Aleph e o Tav estava com Deus. E o Aleph e o Tav era Deus. O Aleph e o Tav criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Amém? Nós podemos substituir aquela palavra divina que é criadora de todas as coisas, que é sustentador de todo o universo, como verbo divino, o nosso bendito Senhor Jesus. E o que diz o verso 14? E o Aleph Tav se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, a glória daquele que é o unigênito do Pai. Ah, irmãos, como o nosso Senhor Jesus é glorioso, como Ele é grande, como Ele é bendito. E o que diz o verso 16? A graça e a verdade vieram pelo
Aleph, Tav. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Irmãos, e por que que o Senhor Jesus veio? Por que que o Aleph, Tav, a palavra eterna de Deus, veio? Existem muitas razões. Vamos aqui citar algumas delas. Ele veio para revelar como Deus é. O nosso Senhor Jesus diz para Filipe, um dos seus discípulos: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos exatamente como Deus é, porque Ele é o Deus encarnado. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele veio para revelar quem Deus é. Então, se nós quisermos conhecer como Deus é, basta olharmos para Jesus, que é o Deus encarnado. Irmãos, Ele veio para nos salvar. Nós lembramos das suas palavras benditas: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, podemos reconhecer? Quem é esse que se havia perdido? Cada um de nós. Todos nós nos perdemos de Deus. E Ele diz: eu vim para buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Aleluia, Ele nos achou. E é por isso que nós estamos aqui. Bendita a graça do nosso Senhor Jesus. Porque Ele veio para dar a sua vida. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. No Evangelho de Mateus, temos as palavras do Senhor Jesus: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio também para resgatar a sua criação. Quando nós lemos Romanos, capítulo 8, diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, o nosso irmão João vai testemunhar que essa obra vai ser cumprida, quando ele diz: eis que vejo novos céus e nova terra. Ele veio também para resgatar a criação de Deus. Irmãos, por que que o Senhor Jesus veio? Ele veio para nos conformar à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós lemos 1 João capítulo 3, diz assim: olha, hoje nós somos filhos. Irmãos, não é algo glorioso nós sermos filhos de Deus? Não sermos mais criaturas, sermos filhos? Mas ainda há de se manifestar aquilo que haveremos de ser. Porque quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos assim como Ele é. Irmãos, Ele veio para nos conformar à sua imagem e semelhança. Podemos dizer, irmãos, com toda alegria e convicção nos nossos corações: nós somos os seres humanos mais bem-aventurados dessa terra. Fomos alcançados pelo Aleph Tav divino. E Ele veio. E o Aleph Tav, a palavra, o verbo, o alfa e o ômega, se encarnou. Habitou entre nós. E quando Ele se encarnou se humilhando, Ele se encarnou exercendo humilhação, Ele se encarnou por compaixão, e Ele se encarnou para estabelecer a sua vitória. O Verbo se fez carne, e Ele se encarnou em humilhação, Ele se encarnou em compaixão, e Ele se
encarnou em vitória. Quando nós lemos Filipenses, capítulo 2, verso 8, o que nos diz lá? Que ele veio em forma de servo, e a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando ele se encarna, ele se humilha. Irmãos, quão diferente ele é de todos nós, que muitas vezes buscamos exaltação, não é? Mas ele buscou humilhação, ele se humilhou. Ele também veio por compaixão. Quando nós lemos Mateus capítulo 9, verso 36, diz a respeito do Senhor Jesus, que ele levantou os seus olhos, e ele viu a multidão, e ele se compadeceu. Ele teve compaixão da multidão, porque estavam todas como ovelhas que não tinham pastor. Irmãos, esse mesmo Senhor Jesus, ele olha para cada um de nós com compaixão. Ele se compadece de nós. Ele realmente sofre as nossas dores, e ele também celebra as nossas alegrias. Ele se encarnou em humilhação, ele se encarnou em compaixão, mas ele também se fez carne em vitória. Quando nós lemos Colossenses capítulo 2, no verso 16, diz a respeito do Senhor Jesus, que na cruz ele triunfou sobre principados e potestades. Irmãos, o Senhor Jesus venceu as forças do mal. O Senhor Jesus venceu as forças do mal. Irmãos, o mal nesse mundo tem data de validade. Não é a história final. O nosso Senhor Jesus vai voltar, e ele vai reivindicar a sua vitória. Então ele se encarnou, o Aleph e o Tav, Criador de todas as coisas, se encarnou em humilhação, se encarnou em compaixão, se encarnou em vitória. E porque ele se humilhou, ele é digno da nossa admiração. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, sejam abertos para que nós possamos admirá-lo, para que nós possamos contemplá-lo. Senhor, como pode um Senhor tão glorioso, Criador de galáxias e galáxias, bilhões e bilhões de vezes maiores que esse planetinha, o Senhor se encarnou? Irmãos, porque ele se compadeceu de nós, ele é digno da nossa gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado, porque com teu coração compassivo, o Senhor me olhou na minha miséria, o Senhor me olhou no meu pecado, e o Senhor me salvou, e o Senhor me resgatou. Ele é digno da nossa gratidão. E porque ele é vencedor, aleluia, ele é digno da nossa celebração. Irmãos, que essa também seja a tônica da nossa vida. Abrimos os noticiários, notícia pior do que notícia, não é verdade? As pessoas desesperam, as pessoas se preocupam com toda razão, mas que os nossos olhos estejam firmados naquele que venceu na cruz as forças do mal, e ele compartilha conosco a sua vitória. É por isso que também a nossa vida deve ser marcada por celebração. Então, que o Senhor Jesus seja, nesses momentos, digno da nossa admiração, da nossa gratidão e da nossa celebração. E quando nós unimos essas três atitudes, uma palavra só pode resumi-las, que é adoração. Irmãos, quando nós o admiramos, nós estamos o adorando. Quando nós o agradecemos, nós estamos o adorando.
quando nós o celebramos, nós estamos o adorando. Então bendito seja aquele que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, Criador de todas as coisas. Amém? Amém. Senhor, uma vez mais nós te agradecemos pela grandiosa obra e grandiosa pessoa que tu és. Ó Senhor, abra os olhos do nosso coração para que contemplemos a tua majestade, a tua grandeza, como aquele que criou todas as coisas e sustenta todo o universo, nos sustenta pela palavra do teu poder. Senhor, que esse tempo na tua presença seja um tempo de admiração. Abra nossos olhos para contemplarmos a tua pessoa. Ó Espírito Santo, enche os nossos corações de gratidão. E também, Senhor, que possamos estar cheios de celebração a Ti, o Deus que se humilhou, que teve compaixão de nós e que venceu o mal. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém e amém.